Olá, Maiane. Vamos então continuar o nosso estudo sobre técnico 1, né? Porque a gente não teve condições de terminar ano passado e não adianta a gente começar o técnico 2 sem que você tenha estudado pelo menos metade do curso do técnico 1, né? Então, este semestre a gente ainda vai estudar técnico 1, certo? Para que você possa ter estrutura para ir para o técnico 2, porque isso aqui são assuntos de harmonia, e a harmonia, se você não estudou o anterior, não vai conseguir entender o técnico 2 nem o técnico 3, tá? Então, por isso, a gente vai continuar, terminar técnico 1, certo? Aí depois sim você vai fazer o técnico 2. Muito bem, nós vimos, o último assunto foi a cifragem dos acordes, a cifragem dos acordes em estado fundamental, né? Nós vimos aí no último assunto. Vamos hoje falar sobre quintas e oitavas diretas permitidas. Quando nós fomos fazer a cifragem dos acordes, nós vimos anteriormente o movimento harmônico, né? E para nós realizarmos o movimento harmônico, existem três maneiras. Existe o que nós chamamos de movimento direto, é quando uma sobe, a outra sobe também, ou se uma desce, a outra nota desce também, certo? Então é um movimento direto. Por movimento oblíquo, aliás, por movimento contrário, quando uma sobe, a outra desce, movimento contrário, ou por movimento oblíquo, quando ambas continuam na mesma nota, ou então, não quando ambas continuam na mesma nota, quando uma sobe e a outra permanece na mesma altura, certo? Ou mesma nota, tá? Aí eu tenho aí o movimento oblíquo, certo? Muito bem, então falando sobre movimento direto, nós vimos que você tem que evitar as quintas e as oitavas diretas. Nós devemos fazer todo o possível na montagem de uma estrutura harmônica das vozes, evitar as quintas e as oitavas diretas, tá? Vou dar um exemplo disso aqui, fica mais claro, né? Vou pegar aqui. Aqui embaixo eu vou pegar a clave de Fá, tá? Fazer o seguinte. Aqui eu tenho o Sol, Si, Ré, certo? Aí, se eu fizer isso aqui, ó. Lá, Dó, Sol, né? Então aqui eu tenho uma quinta direta, ó, dessa quinta foi para uma outra quinta aqui, quinta direta. E aqui eu tenho uma oitava direta, ó, Sol, Sol, certo? Então essa voz subiu, essa também, tudo subiu. Então aqui eu tenho uma quinta e uma oitava direta. Então, deixa eu mostrar aqui. Ó, aqui eu tenho uma quinta e uma oitava direta, certo? Sol, Si, Ré, aqui eu fiz Lá, Dó e Sol, certo? Então esse Lá é uma quinta, né? De um outro acorde aí, do acorde de Ré, por exemplo, né? Esse Lá é uma quinta, tá? Se eu fizer isso aqui, Lá vai se tornar uma quinta. Então, Ré, Lá, Sol, Lá e subir, ó, tá? Então aqui eu tenho uma quinta direta e aqui eu tenho uma oitava direta, né? Então, para evitar isso, tá, nós temos que fazer todo o custo, todo o possível para evitar quintas e oitavas diretas, certo? Temos que fazer todo o possível. Porém, existem algumas quintas e oitavas diretas que são permitidas, certo? Existem algumas quintas e oitavas diretas permitidas. Então esse que é o tema da nossa aula. Quintas e oitavas diretas permitidas.
Aí também nós vamos falar sobre quintas e oitavas consecutivas, mas não nesta aula, só na próxima aula, tá bom? Então, quando é que as quintas e as oitavas diretas são permitidas? Vamos lá então. Quando a quinta direta é permitida nas partes extremas, certo? Vamos ver aqui a quinta, opa, coloquei aqui. Quinta direta nas partes extremas. Quintas diretas nas partes extremas, tá? Nas partes extremas, né? As partes extremas são as notas que estão mais acima ou então embaixo, tá? Quintas e oitavas diretas nas partes extremas, né? Letra A. Primeira regra, letra A. Quando for atingida por semitom na parte superior. Então, quando ela é permitida, quando for atingida por semitom na parte superior. Quando for atingida, então, quando é que uma quinta direta é permitida? Quando ela é atingida por semitom na parte superior. Aqui nós temos os exemplos disto, tá? Quando ela for atingida por semitom na parte superior. Aqui a autora dá um exemplo. Vamos lá, a esse exemplo. Ok, 7 minutos. Vamos lá, a esse exemplo. Vou fazer aqui a outra clave. Não sei se vai ficar visível aí para vocês, né? Aqui eu tenho a clave de Fá. Muito bem, aqui eu vou fazer a separação, os compassos. Ok, deixa eu aproximar aqui para vocês. Pronto. Bem, vamos lá. Vamos aos exemplos aqui, né? Então, quando a quinta direta for atingida por semitom na parte superior, ou seja, nas notas extremas, né, e na parte superior, então ela é permitida, é aceitável, tá? Vamos aqui a alguns exemplos, ó. Aqui eu tenho de Lá para Mi. Lá. E aqui Mi. Muito bem. Agora vamos pegar o primeiro acorde aqui. Lá, Mi, Dó. Lá, Mi, Dó. Aqui eu tenho Lá, Mi, Dó, né? Que aqui eu já estou vendo aqui que é um acorde de Mi, de Lá menor, aliás. E aqui Mi, Mi, Sol, Si. Olha só. Mi, Sol, Si. Tá? Mi, Sol, Si. Então aqui eu tenho fundamental, terça e quinta. Fundamental, terça e quinta.
certo? Então aqui eu tenho uma quinta direta, ó, certo? Que aqui desceu nas partes extremas, certo? Aqui nas partes extremas, não na metade, não na parte do miolo do meio, né? Mas nas partes extremas, ó. Aqui desceu de lá para Mi e aqui também desceu de Dó para Si. Então aqui eu tive uma quinta direta. Nesse caso aqui, não vai ter nenhum problema. Por quê? Ela não vai ter um efeito ruim, certo? Por que ela não vai ter um efeito ruim, essa quinta? Porque ela está na parte extrema, né? E ela foi atingida por semitom na parte superior, aqui, ó. Então, quando ela está nas partes extremas e ela é atingida por semitom na parte superior, então ela vai causar um bom efeito, certo? Não vai ficar ruim para o ouvido, tá? Então, nesse caso aqui, ela é permitida. Outro exemplo, vamos lá. Si, Lá, Fá. Si, Lá, Fá. Si, Lá, Fá. Ai, Si, Lá, Fá não, desculpe. Ré, Lá, Fá. Agora aqui, Lá, Dó, Mi. Lá, Dó, Mi. Lá, Dó, Mi. Então, vamos olhar para partes extremas, né? Aqui de Ré eu desci para lá, então aqui desceu e aqui também desceu, ó. Movimento direto. Então aqui eu tenho uma quinta direta, ok? Por quê? Ré, Lá, Fá. Fá é terça, mas aqui eu tenho uma quinta direta, certo? Porque ela foi atingida por movimento direto, ó. Ok? Bem, aqui eu tenho Mi, então de Fá para Mi eu tenho um semitom de distância. Então essa quinta direta aqui, que é Lá, Dó, Mi, que é um Lá menor aí, né? Então essa quinta direta foi atingida por movimento essa quinta foi atingida por movimento direto nas partes extremas e na parte superior por semitom, tá? Então, se ela foi atingida por semitom, ok, não vai causar mau efeito, ela vai ser de bom efeito. Letra B. Vamos lá, letra B. Letra B. Quando, olha só, segunda regra, quando a quinta direta é permitida, quando vier sobre a tônica o primeiro grau, ou sobre a dominante o quinto grau, a quinta dispensa o semitom e pode ser atingida por intervalo de tom na parte superior. Então, quando ela vier sobre a tônica ou sobre a dominante, tá? Quando a quinta vier sobre a tônica ou sobre a dominante, que no caso é o quinto grau, então ela não vai precisar ser atingida por semitom, ela vai ser atingida normalmente por tom e não vai causar nenhum problema, ou seja, ela não vai ser de mau efeito, tá? Ela é permitida nesse caso também. Então, quando ela é atingida pela tônica, né, como está aqui, quando vier sobre a tônica, que é o primeiro grau, ou sobre a dominante, que é o quinto grau, certo? Então, vamos aqui ao exemplo, né? Vou colocar aqui outro exemplo. Olha só, vou colocar aqui outro exemplo. Vou usar só uma clave mesmo para economizar tempo. Então vamos lá.
Fá, Dó, Lá. Aliás, aqui, quer ver? Tá certo. Fá, Dó, Lá. Fá, Dó, Lá. Ok? Fá, Dó, Lá. Agora, próximo movimento, né? Fá, Dó, Lá. Agora, Dó, Mi, Sol. Ok. Aí, olha só, ele veio para o movimento direto. Dó, caiu aqui na tônica. Mi e Sol. Tá? Dó, Mi, Sol. Então, aqui, a quinta recaiu sobre, na parte extrema, recaiu sobre a nota Sol. Opa! Recaiu sobre a nota Sol, que é o quinto grau, certo? Então, aqui, ela foi atingida por tom, tá? E não por semitom. Então, quando ela recai sobre a tônica ou sobre a dominante, ou seja, o quinto grau, então ela vai ser de bom efeito, ou seja, ela é permitida. Então, quando é que ela é permitida? Né? Primeira regra, quando for atingida por semitom na parte superior, certo? Isso se tratando de quintas diretas nas partes extremas, tá? Então, quando for atingida por semitom na parte superior, ela é permitida. Segunda regra, quando vier sobre a tônica ou sobre a dominante. Então, a tônica primeiro grau, a dominante quinto grau. Então, quando vier sobre a tônica ou sobre a dominante, ela não precisa ser atingida por semitom. Ela pode ser atingida por tom mesmo. E ela não vai ter, não vai causar nenhum problema de efeito, ok? Letra C. Letra C. Então, quando ela recair, segunda regra, né? Vou colocar aqui, letra B, né? Letra B, quando ela recair sobre a tônica ou sobre a dominante, ok? Ela não precisa ser atingida por semitom, mas normalmente por tom, tá? Então, essa é a segunda regra. Letra C, que é a terceira regra. Quando a quinta recair sobre a subtônica, ou seja, a quinta do acorde do terceiro grau do modo menor, na forma melódica descendente, fará bom efeito se for atingida por intervalo de tom na parte superior, tá? A subtônica, na escala menor melódica, é a mesma sensível da escala, digamos, da escala maior, tá? É a mesma, ou seja, é o sétimo grau. Aqui está dizendo aqui, quando recair sobre a subtônica, ou seja, a quinta do acorde do terceiro grau, certo? E essa quinta do acorde do terceiro grau, na verdade, vai ser a sétima, tá? Do acorde fundamental, certo? Vai ser a sétima do acorde fundamental. Então, essa quinta do acorde do terceiro grau, que é a sétima do acorde de tônica, na verdade, ela, no acorde de tônica, é chamada de sensível. No acorde menor, ela é chamada de subtônica, certo? Ou seja, está bem próximo da tônica, por isso é chamada de subtônica. Por exemplo, o Si não está bem próximo do Dó? O Si é a sensível, num acorde maior, né? Do Si já pula para o Dó, está bem pertinho, certo? Mas só que no acorde maior não é chamado de subtônica, é chamado de tônica. Já no acorde menor, principalmente no menor melódico, é chamado de subtônica, tá? Porque está bem pertinho da tônica, certo? Muito bem. Então, quando a quinta recair sobre a subtônica, que é a quinta do acorde de terceiro grau, do modo menor, na forma melódica, não estou falando na forma melódica, tá? Nas outras formas, ela não recebe esse nome de subtônica, não, é sensível normalmente. Fará bom efeito se for atingido por intervalo de tom na parte superior. Olha só. Então, essa é a terceira regra, tá? A terceira regra. Terceira regra. Então, quando cair sobre a subtônica, certo? Eu vou colocar aqui o exemplo para a gente ver aí a subtônica, tá? A subtônica, ou seja, o quinto grau do acorde do
terceiro grau do modo menor, na forma melódica, descendente, né, fará bom efeito se for atingida por intervalo de tom na parte superior. Então vamos falar sobre essa parte superior, tá? Então aqui, quando recair sobre a subtônica, ela terá bom efeito se for atingida por tom na parte superior, ok? Vamos lá ao exemplo. Deixa eu ver aqui, lá, dó, lá. Então aqui, lá, dó, lá, certo? Lá, dó, lá, ok? Vamos observar a parte superior, tá? Lá, dó, lá, que eu tenho um acorde menor, né? Menor melódico. Agora, o outro acorde. Lá, uma oitava abaixo, lá, mi, sol. Lá, mi, sol. Vamos colocar esse lá mais aqui. Esse lá aqui. Aí sim. Uma oitava abaixo, lá. Próximo. Lá, mi, sol. Lá, mi, sol. Ou então, vamos fazer esse sol aqui na parte superior, né? Pronto. Então aqui foi atingido por tom, aqui ela vai ter um bom efeito, certo? De lá para sol. Então aqui eu tenho uma quinta, né? Lá, mi, sol. Eu tenho quinta desse acorde, tá? Lá, mi, sol, quinta do acorde. E essa quinta foi atingida por tom na parte superior, certo? Foi atingida por tom na parte superior, tá? Então, quando a quinta recair sobre a subtônica, no caso aqui o sol é a subtônica de lá, porque é o sétimo grau, a subtônica sempre vai ser o sétimo grau, certo? No caso do acorde maior, eu tenho a sensível. No caso do acorde menor melódico, o sétimo grau é subtônica, não é tônica. Então o sol é subtônica de lá, porque é o sétimo grau de lá. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então sol é a subtônica. Então tá aqui. Recaiu sobre a subtônica. Então, essa quinta aqui, que é a subtônica, que é o sol, ela é de bom efeito se for atingida por tom e não por semitom. Ok? Então aqui ela está sendo atingida por tom também. Vamos à última regra aqui. Tá? A última regra. E a gente vai ter que dividir essa aula para a próxima aula a gente falar sobre as oitavas diretas permitidas, certo? Porque já está muito longo o vídeo. Quarta regra. Quando o acorde sobre o qual recaia a quinta, possui duas notas comuns com o acorde anterior. Possuir, né? Duas notas comuns com o acorde anterior. Isto se dá quando as fundamentais dos acordes se encadeiam por terças descendentes. Neste caso, a parte superior dispensa o grau conjunto, o tom ou semitom, e pode saltar uma terça, certo? Muito bem. Então, olha aqui essa regra. Eu vou ver se eu resumo essa regra aqui, né? Agora D. Quando o acorde sobre o qual a quinta recair possui duas notas comuns, certo? Ou seja, a quinta recaia, né? Então, quando o acorde sobre o qual a quinta recaia possui duas notas comuns, ou seja, esse acorde possui duas notas comuns, aí sobre o qual a quinta vai recair, então
sim, possui duas notas comuns com o acorde anterior, isto se dá quando as fundamentais dos acordes... Então, quando um acorde, né, uma quinta recair sobre um acorde que possui duas notas comuns em relação ao acorde anterior, então, nas partes extremas, essa quinta pode ser atingida por grau disjunto e não por grau conjunto, tá? Então vamos resumir isso aqui, né? Então, quando a quinta recaia sobre a quando o acorde sobre o qual a quinta recaia, então, quando o acorde sobre o qual a quinta recaia tiver ou possuir duas notas comuns em relação ao acorde anterior, ou seja, ela herdou duas notas comuns do acorde anterior, certo? Então, a quinta recaiu nesse acorde que herdou duas notas comuns do acorde anterior. Então, nesse caso, essa quinta pode ser atingida por movimento, aliás, por grau disjunto e não por grau conjunto, tá? Então, sobre um acorde que tenha duas notas comuns, ela, ou seja, a quinta, né, pode ser atingida por grau disjunto, certo? Ela pode ser atingida por grau disjunto, ok? Então, vamos aos exemplos aí, né? Vamos ao... Eu tenho só um exemplo que eu vou colocar aqui, tá? Como eu já tenho aqui, vamos fazer isso aqui. Na parte superior, ela vai ser atingida por grau disjunto e não mais por grau conjunto, tá? Então, vamos ao exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui a outra clave para ficar mais claro. Vou colocar aqui a outra clave. E com isso a gente vai encerrar. Próxima aula eu falo sobre as oitavas diretas permitidas, ok? Pronto. Então vamos lá ao exemplo aqui. Eu tenho aqui um Fá, Fá, Lá, Fá. Aqui eu tenho Lá e aqui eu tenho Fá, certo? Agora vamos ver as notas comuns, tá? Desse acorde para o próximo. Agora vamos fazer o próximo acorde. Lá. Aqui eu tenho uma quinta, né? Lá. Ré, Fá, Lá. Tá. Aqui eu tenho Ré. Ré. Aí Fá. Lá. Ré, Fá, Lá. Ré, Fá, Lá. Olha só. Então vamos ver as notas comuns aqui. As notas, eu tenho duas notas comuns aqui. Aqui eu tenho o Fá, aqui, Fá. Esse acorde aqui herdou duas notas comuns do acorde anterior. Qual foi? Foi a nota Fá e a nota Lá. Aqui, ó. Fá, aqui eu tenho Fá também no próximo acorde. E Lá, aqui eu tenho Lá e aqui no próximo acorde eu tenho Lá. Então herdou duas notas comuns, certo? Então, a quinta pode ser atingida por movimento de... por grau conjunto e não por grau... Aliás, desculpa. Por grau disjunto e não por grau conjunto. Então aqui, ó. De Sol para Lá eu tenho um grau disjunto, certo?
Então, nesse caso aqui, a quinta direta, né? Porque, ó, aqui subiu, observando as partes extremas, certo? Observando as partes extremas, ó. Aqui, desse Fá para esse Ré subiu, e desse Fá para esse Lá também subiu. Quinta direta, certo? Movimento direto é quando um sobe e o outro também sobe, tá? Então aqui eu tenho uma outra quinta direta. Ela é proibida? Não, ela é permitida. Por quê? Porque esse acorde aqui possui duas notas comuns do acorde anterior, em relação ao acorde anterior, certo? Então, nesse caso, para ela causar um bom efeito, eu preciso atingir essa quinta por movimento de salto, ou seja, por grau disjunto e não por grau conjunto, tá? Então, essa é a quarta regra, tá certo? Então, dá uma olhada aí no teu conteúdo de técnico 1, estuda um pouco melhor, porque é muito complicado a gente dar aula assim sem poder explicar direito, certo? Como eu disse para você, eu ia fazer o máximo, mas harmonia é complicado eu só falar, né? Eu tinha que ouvir você para tirar dúvida e tal, mas eu procurei exemplificar aqui. Veja os outros exemplos na apostila, tá bom? Dá mais uma estudadinha aí. Estuda essas 4 regras das quintas diretas permitidas, certo? Dá uma estudadinha nessas 4 regras aí. E na próxima aula a gente vai falar sobre as oitavas diretas permitidas e, se der tempo, as quintas e as oitavas consecutivas, que também muitas vezes elas não têm bom efeito, por isso a gente tem que ter cuidado em usá-las. Mas há algumas situações que a gente pode usá-las, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Bye, bye.